Agora nós vamos falar de saúde. Você já deve ter escutado falar sobre a reeducação postural global. Mas você sabe como funciona? Quais são os benefícios? Hoje nós vamos mostrar uma sessão de RPG. O nosso entrevistado é o mestre em fisioterapia, o Dr. Fábio, que está junto com você aí, né, Regina? Pois é, já estou aqui com o Dr. Fábio e a Karina. Estou morrendo de inveja da Karina, que vai ali fazer umas... É uma delícia RPG, não é? Mais ou menos, cansa um pouquinho, cansa um pouquinho. O que é RPG? Assim, traduzindo em miúdos para quem ouve a sigla, mas não sabe o que é. Na verdade, RPG é Reeducação Postural Global. Tem várias vertentes dentro do RPG. Tem alguns autores que já fizeram RPG há muitos anos atrás. E agora tem alguns mais recentes, que é o RPG RPM, que é o que eu vou mostrar aqui hoje. O que é RPM? RPM é o seguinte, é Reeducação Postural Global e o RPM é Reequilíbrio Proprioceptivo e Muscular. Super complicado, mas na prática é simples. Simples. Veja se eu estou errada. Pelo que eu entendo de RPG, eu já fiz, por isso que eu falei que é gostoso. A gente, durante o dia, vai ficando toda tortinha. Aí o RPG coloca a gente no lugar. E aí a gente precisa levar para a nossa vida o que a gente aprendeu na aula. Perfeito. É isso. Exatamente. A ideia do RPG, na verdade, é reequilibrar músculo e postura. Então a gente sente uma dorzinha aqui, é porque eu tô torta. Pode ser. Pode ser porque durante a sua atividade de trabalho, você permanece numa postura errada. Às vezes até durante a atividade física, né? Sim. Por exemplo, eu pratico corrida e na corrida a gente vai se entortando, né? Exatamente, perfeito. Então o ideal o RPG, o ideal é o quê? Manter alinhamento corporal. E aí a gente faz o quê? É como uma fisioterapia, uma vez por semana, uma vez por mês? Como é que funciona? O RPG, essencialmente, né, a característica dele é uma vez por semana. Tá. Mas tem alguns casos, quando é muito grave, que aí tem que ser 2 vezes por semana. Jura? Mas não mais que isso. E é individual? Individual. Vai, vamos pra prática. Vamos lá. Então é o seguinte, aqui na Vou Karina... até tirar o sapato que eu vou viar, eu deito junto. Aqui na Karina a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar ela na postura... Não tem que abaixar? Vamos lá. Vou colocar ela na postura inicial do RPG. Bom dia, Karina. Tá? Tá. Então o que a gente faz? Primeiro, a gente vai pedir para ela tirar o quadril um pouquinho do chão. Isso. E a gente vai fazer uma pompagem sacral. Encosta todo. Isso, o quadril relaxa. Pera lá. Olha só. Eu coloquei, ó, próximo da região glútea, acima da região glútea. E aí eu traciono, ó. Ai, que gostoso. Porque Quando aí eu já traciono, coloca as costas todas no chão. Isso, a lombar fica toda colada no chão. Tá? Então, essa é a base do RPG. Não fica aquela voltinha que às vezes faz aqui, né? Tá tudo no chão. Que é a hiperlordose, né? Que é aquela alteração postural na região lombar. E que às vezes dá uma dorzinha aqui. Exatamente. Então... Peraí, só isso já dá uma sensação de conforto, só de ficar assim. Dá. Isso não dói. Não dói. Tá. Não dói nada. O RPG não pode doer. Ah, mas você falou que dói no começo. Eu falei, Não, é uma delícia. Você falou, não, às vezes dói. Cansa. Difícil. Ah, não, você falou cansa. Isso, exatamente. Então, é um trabalho cansativo. Por quê? O RPG precisa de uma contração chamada isométrica, que é uma contração sustentada, leve, mas que permanece bastante tempo. É igual fazer assim com o braço, é fácil, mas fica 3 meia minutos. Hora. Isso mesmo. Porque o RPG permanece meia hora nessa postura. Né? Meia hora, Fábio. Mantendo a contração. Então, aí a gente pede a contração aqui abdominal, isso. Então, quem olha acha que ela não está fazendo nada, mas tá ela está fácil. fazendo força no abdômen, Isso. então já dá uma definição abdominal, eu imagino, e aqui as costas também estão todas no chão. Isso. Ela precisa estar apoiada, ela não pode tirar a lombar em nenhum momento durante todo o tratamento. O tempo todo? O tempo todo. A gente foi na rua gravar perguntas, vamos ver? Vamos, claro. Vamos lá. Esse é só fisioterapeuta que pratica RPG. Obrigada, Nilda, pela sua pergunta. Olha o meu sapato lá, tudo, né? Eu literalmente me sinto em casa, vamos deixar bonitinho. Só fisioterapeuta pode fazer RPG? Olha, só quem tem o curso de RPG pode fazer o RPG. E quem precisa faz de curso? Sim. O RPG, ele não é dado na grade curricular normal da fisioterapia. Então, é um curso externo. Então, uma especialização. Isso, de quase 200 horas. Tá. Então, é como se fosse uma pós-graduação mesmo. Tá? Então, o RPG é realizado por fisioterapeuta e por quem tem o curso de RPG. Não pode ser feito por qualquer fisioterapeuta que não tiver o curso. Então, por exemplo, em academia não tem RPG? Dificilmente. Tem algumas yoga, academias. tem uma, mas RPG não tem? Não tem porque é o fisioterapeuta e geralmente é um trabalho individual. Não se faz um trabalho em grupo com RPG. Não dá para fazer porque a atenção é total no paciente. Fala, desculpa. Isso daqui, o que a gente fez, na verdade, é uma manobra. Na verdade, ela tem que apoiar, deixar os pés colados. Isso. Sola com sola. Isso, na direção dos ombros. Sem deixar... Ah, na direção dos ombros. Isso. Então, a gente vai tomando uma consciência maior do corpo mesmo, Exatamente. não? Quando sai o paciente dessa postura durante meia hora, o
paciente se sente totalmente diferente, ele se sente torto. Porque, na verdade, verdade. a percepção dele antes, no sistema nervoso central, no cérebro, é que estava certo, mas na verdade estava errado. Só reforça a minha teoria de que a gente não se enxerga. Exatamente. A gente não se... No RPG a gente tem noção, porque a gente fala, nossa, mas eu tô toda torta. Não, agora você tá certa, É isso mesmo. E aí quando levanta, parece que está num cabide. Está sendo puxado para trás. Essa é a sensação do paciente mesmo. Então aqui, olhando, então ela tá sola do pé, os joelhos no mesmo alinhamento. Exato. Por que é importante isso, Fábio? O joelho no mesmo alinhamento dos Pelo ombros? alinhamento mesmo corporal. A gente tem uma referência. Entendeu? Então, aqui permanece... Então, quem tem a perninha tortinha assim, deve sofrer para fazer essa posição. Não, Sabe a gente... quando a perninha é tortinha? Ah, entendi. Quando é... O joelho com o joelho, isso. Na verdade, por causa da abertura, não. Se fosse fechada, sim, sofreria. Aberta, não tem problema, tá? A partir daqui, a mão tem que ficar voltada para frente. E aí, lá na região cervical, que a gente trabalha até um pouco mais. Ah, vai lá, é gostoso você ver. Na hora que acabar o programa, vou eu deitar aí pelo caminho. Olha só. Espera só um pouquinho. Karina, você tá sem microfone, mas me fala. Tá confortável ou alguma coisa tá... Ah, você tem. Ela tá confortável, sim. Tá confortável? O abdômen tá doendo ou você já relaxou? Um pouquinho. Você consegue ficar... Consigo. Mas incomoda um pouquinho. E você sente que seu abdômen depois fica definidinho? Eu sinto doer um pouquinho depois. Igual quando faz ginástica? Igualzinho. Maravilha. Então vamos lá. Vamos lá? A cervical é a parte mais gostosa. Mas é um pouquinho difícil para o paciente. Porque é o seguinte, o paciente que tem uma alteração postural, que é isso que o RPG trata, na verdade, uma escoliose, né, as alterações posturais graves, ele tem dificuldade em manter a postura alinhada. Então, quando eu solicito para ele manter a postura alinhada, aí é difícil, porque ele tem que fazer força para segurar essa postura. Então, eu faço primeiro, pode relaxar, Karina, faço uma tração cervical. E aí eu peço... Você está puxando o pescoço dela em direção... Na minha direção. Ai, gostoso. Tá? Quando eu traciono, eu peço para ela, Karina, você não pode sair dessa posição, mantenha aqui, tá? Tá vendo que o ombro tá fora? Não, não tô vendo. Dá para ver aí, gente? Não, tá fora como? Ó, tem uma distância aqui, ó, tá vendo? Fora do chão, sim. Isso. Então, o ideal é que ele fique mais próximo. Então, a gente tem algumas manobras para fazer isso. Tem uma que a gente segura próximo da região da mama e traciona para baixo. Lá. Dói, hein? E aí sustenta durante uns 6, 8 segundos. E aí eu peço para a Karina, não deixa voltar o ombro, segura aí. Doeu, Karina? Só fala sim ou não? Não. Duvido. Então, dá para observar que ela fica já mais próxima, tá? Diminuiu a distância. Isso daqui abre o plexo solar. Isso, abre o peito. Na verdade, um músculo que faz isso chama peitoral menor. É um músculo bem pequenininho aqui da região do peito. Mas você vai fazer só de um lado, ela vai ficar torta. Não, vou fazer do outro. Então faz os dois. Então, aqui da mesma forma, tá? Então, por isso que precisa ser alguém preparado, porque se não sabe e faz isso, desloca o ombro da moça. Na verdade, tem que ter um olho clínico para ver o alinhamento. Se faz de maneira errada, você não promove alinhamento. Então, você não consegue realmente atingir o objetivo. Por exemplo, eu tô falando com você, eu tô toda assim, então aqui tá todo torto. Tudo errado, né? Nada assim, certo? É assim. Sim. Vou conversar agora com E a própria conscientização. O paciente vai percebendo com o tempo que ele precisa manter aquela postura, porque aquela postura tira dor. Ô, Fábio, falando sério, o paciente vai lá, fica 1 hora, né? Faz a manobra aqui, faz a manobra ali e tal. Quando vai para a vida real, continua com essa consciência corporal e continua todo alinhado ou não? Volta todo tortinho na próxima sessão? Horas depois da sessão, o paciente ainda consegue permanecer naquela postura. E aí vai cansando, vai lembrando no cérebro. A memória é muito forte. Exatamente. A memória original é o quê? Eu sou tortinho, né? Eu tô torto. Então, aí volta novamente. Só que aí o que acontece? Você faz semanalmente isso. Então é um trabalho a longo prazo. Então, assim, o paciente tem alta a hora que ele consegue interiorizar a postura correta. Exatamente. A hora que o cérebro entende isso como uma postura ideal para manter isso para o resto da vida. Para a gente encerrar, para quem que deve fazer RPG? Para quem que serve a indicação de uma fisioterapia com RPG? O RPG ele precisa ser realizado em pacientes que têm alterações posturais. Sejam elas muito graves, até tem algumas que são contraindicadas. Paciente muito idoso, que não tem, às vezes, a consciência corporal ou tem uma alteração muito grande, que tem aqui, por exemplo, uma hipercifose, o paciente ficaria assim, ó, com o tronco totalmente elevado. As pessoas mais idosas, Isso, aí não dá para fazer, porque é desconfortável mesmo, né? Porque já tem uma alteração estrutural.
Entendi. Então, nos mais jovens é mais fácil para a gente conseguir corrigir isso. Então pode ser desde alguma indicação clínica ou às vezes até vaidade. Alguém que tem, né, uma lordose, uma coisa Exatamente, assim. isso é um ponto que realmente está acontecendo. Então o paciente procura porque ele não se sente bem. Então, não é que ele tem dor, não, ele não se sente Se bem. vê em foto, hoje todo mundo tira foto o tempo todo e se vê na foto Isso. sempre assim, né, corcundinho. E eles procuram por esse motivo também. Quem quiser te achar, faz como, Fábio? Olha, quem quiser me achar, pode ligar para o 97283-0493 ou mandar um e-mail para o fcboldrini@uol.com.br. Maravilha. Muito obrigada, vocês terem Obrigado a você. voltado aqui, viu? Prazer receber vocês.